Beleza, então. Então aqui, ó, tem a da escolaridade que a gente fez, de acordo com a última aula. Aqui eu dou os levels para a raça cor, que eu já ensinei como fazer no último vídeo. E aqui eu tenho os levels do estado civil. A escolaridade foi o que a gente fez na última aula, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês como produzir tabelas de informação, mas só que através de um outro pacote, que é o App Display. Ele já está instalado no meu computador, então eu só dou Library, App Display. Pelo App Display, para você fazer uma tabela de uma variável só, então tabela de uma variável. O nome do comando é tab1. Eu vou pedir já automaticamente uma tabela univariada somente, por exemplo, da raça cor, tá? Então percebam aqui, esse pacote ele já é mais, o App Display ele já é mais rápido, porque ele vai dar pra gente uma coluna com a frequência, uma coluna da porcentagem ou seja, eu tenho 52,8% de pessoas da raça cor branca, e assim sucessivamente. E ele também calcula essa porcentagem não levando em consideração NA. O que é o NA que a gente ainda não tinha visto? São campos que ficaram sem preenchimento nenhum. Não tinha nenhum caractere, nenhum, nem 2, nem 9, que de vez em quando é ignorado. Tá? Então aqui eu já tenho essas duas colunas de porcentagem. Esse NA é o vazio. Só que uma coisa bacana do Tab 1 é que ele te dá também já um gráfico de barra, se você quiser dar uma olhada em como é que ele funciona. E aqui, percebam que ele está ordenando através da ordem alfabética da minha variável, tá? Dá para a gente mudar várias coisas aqui. Eu vou pedir um help do Tab 1, que é para a gente ver todas as funções que ele tem, para vocês perceberem como ele acelera o nosso trabalho. Então aqui, ó, você pode pedir quantas casas decimais, para reorganizar o grupo, a porcentagem se for diferente do NO, o gráfico, que por padrão ele já plota, mas você pode pedir 100, se vai colocar o valor de missing e o valor da barra. Aqui a gente está plotando a frequência. Aqui, ó, percebam que é a contagem, só que a gente pode colocar outras coisas, tá bom? E aqui você pode deitar as barras, e esses comandos de sex são comandos para o texto, para o tamanho, e aqui a gente pode colocar o título e renomear os eixos. Eu não vou fazer isso por aqui, porque para os gráficos a gente vai utilizar o pacote chamado ggplot, tá bom? Mas uma coisa que daria para você fazer aqui, por exemplo, é testar esse comando aqui do sort group. Eu já vou copiar direto para cá e consultar aqui como é que ele trabalha. Ó. Ele pode ser decreasing or increasing. Então, se eu colocar para ele ser decreasing, vou tentar primeiro sem as aspas e depois, se der erro, eu coloco as aspas. Ó, decreasing não encontrado. Então, sort group, entre aspas, decreasing. Então, percebam que aqui, agora o App Display está organizando não pela ordem alfabética do rótulo, mas sim pelo conteúdo, do maior, porque é decreasing, para o menor. E aí uma outra coisa que também é muito legal do App Display, para tabelas, tá? A gente pode pedir uma tabela cruzada, uma tabela de duas variáveis, ou seja, quando eu quero saber, tá, das pessoas que têm essa raça cor, quantos são do sexo masculino, quantos são do sexo feminino, que é uma variável que a gente ainda nem tratou, que é sexo. Ó, tem 0, 1, 2. Então vamos pedir, ao invés do sexo, que a gente não tratou, uma coisa que a gente já tenha tratado, como estado civil, tá? Então, acho que é mais interessante fazer estado civil da idade. Ah, mas eu não tenho idade ainda. Vamos fazer estado civil então, que é para complicar menos. Para fazer duas tabelas, o comando é tab PCT. E aí a gente vai pedir
uma variável, que é a raça cor, por outra, que no nosso caso é o estado civil. Então, percebam que aqui a gente vai ter uma tabela cruzada, ó, onde vou ter branco aqui no nome da linha e na coluna os estados civis. E aí o App Display ele vai me dar dois tipos a mais de coluna, um percentual de linha e um percentual de coluna também. E aí, o que isso quer dizer? O row percent quer dizer que essa informação entre parênteses aqui é um percentual do total da linha. Ou seja, aqui na linha eu tenho um total de pessoas da raça cor branca. E aqui eu tenho um total de pessoas brancas, porém solteiro, aqui casado, viúvo. O que eu quero dizer, essa informação aqui entre parênteses está dizendo o seguinte, que 22,5% da população branca é ou estava solteiro ou solteira no momento do óbito, e assim sucessivamente. E enquanto a outra tabela que me dá, o total está pela coluna. Então aqui eu tenho uma informação, ó, do total de pessoas solteiras, tá ok? E dentro do parênteses agora eu vou ter das pessoas solteiras, 39,6 eram brancas. Então, ele já me dá 3 tabelas e também me plota um gráfico de mosaico, que ele não deu pra gente aqui, eu acho, porque essa área aqui de plotagem está muito pequena. Mas, ó, vamos executar de novo. E aqui ele me dá um gráfico que está colocando justamente esses cruzamentos. Então, esse quadrado aqui, ó, é a proporção de pessoas solteiras e brancas. Então, a gente consegue ter uma noção da prevalência para duas variáveis de uma vez só. E assim como o Tab 1 tem vários recursos, o Tab PCT também tem outros parâmetros que você pode informar, tá ok? Então você pode pedir a porcentagem, ou você pode pedir a porcentagem ao numérico, se vai colocar o gráfico. O LAS é para você deitar o rótulo das legendas, e aí você vai arrumando da maneira que você quer. Em posse dessas informações aqui, o App Display fica muito mais fácil para você produzir todas as tabelas que a gente vai querer produzir. Então isso aqui é uma maneira muito simples, porém muito rápida, de você ir acumulando os seus resultados e tendo o que você quer. Tá bom? Então esse é o vídeo sobre como fazer tabelas rápidas através do App Display. Univariada Tab 1 e bivariada Tab PCT.